Olá, empreendedoras de Telêmaco Borba! Estamos aqui novamente, invadindo versão 90 com o nosso segundo episódio do Entre Elas. Esse podcast maravilhoso das empreendedoras de Telêmaco Borba. Já começamos com a língua enrolada. E hoje nós trouxemos uma figura maravilhosa para estarmos aqui. Ela que é empreendedora na empresa Positronic. Ela é a rainha da segurança em Telêmaco Borba. Ela é perigosa por ser a mulher lutadora de Muay Thai. Mãe de 2 meninos lindos. A mulher que parou a rodada de negócios e a luz do dia nos assaltou. Vamos falar sobre isso. E ela está em um relacionamento sério com o projeto Entre Elas. Recebam com uma salva de palmas a nossa convidada Alexandra Arcatem. Uhul! Nossa, depois dessa homenagem, me senti. É pra se sentir mesmo, amiga. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ai, que gostoso poder receber você aqui. Tô muito feliz. Obrigada a você pelo convite. Muito feliz mesmo. Queria muito que você estivesse aqui, porque eu sei da sua história, um pedacinho pelo menos, assim, e hoje eu quero que você fale tudo, conte tudo aqui pra nós. E a gente já vai começar perguntando pra você. Você é telêmaco borbense? Sim, nata. Nasceu aqui, então? Nasci aqui. Porque eu sei que a sua família, alguns da sua família não são daqui, né? Meus pais, né? A minha mãe, ela nasceu no interior de São Paulo, né? Olímpia, São Paulo. O meu pai veio, ele é descendente de Malé, né? E na juventude deles, eles vieram para Telêmaco por conta da Klabin. E aqui se conheceram. Para variar a Klabin, né? Klabin, né? Klabin formando famílias aí há anos, né? Então, e eu sou nascida e criada nata Telêmaco Borbense. Mas sempre tá indo para lá, né? Sempre. Hoje eles estão morando, né, em Malé. Meu pai se aposentou 2 vezes, né? Uau, quero também. Se aposentou Como que faz isso? Ele trabalhou, né, na Klabin, foi o primeiro emprego dele e o último. Uhum. Então, ele viu as 2 Klabin nascer, a Monte Alegre e o Projeto Puma. É o orgulho, né? E o orgulho para nós também, né? Participar. Até que chegou o tempo dele retornar para Malé. Eu cresci ele falando que quando ele se aposentasse, ele ia voltar para Malé. E passei a minha infância indo, né? Meus avós eram pecuaristas, né? Agricultores. O sítio é bem localizado, bem próximo da cidade. E eu amo, né? Nós somos descendentes ucranianos, porque meu pai é filho de ucraniano, meus avós. Então tem aí Nossa, uma cultura bem diferente, uma né? Uma cultura bem diferente. A minha mãe... É mais bravo, assim, mais... Ou não? Eu leio hoje os europeus... assim, não como brabos, mas como exigentes, né? Uma cultura exigente, uma cultura... Eles são muito determinados, né? Não enfrentam as dificuldades, enfrentam ali o que tem que enfrentar, tanto que as nossas colonizações aqui são um sucesso, né? Então, eu admiro muito essa cultura, tento trazer comigo, né? Em tudo que eu vou fazer, porque eles são, assim, um povo determinado, sofrido, mas são frios, né? Tem um ladinho ali europeu que... Não pode ser tudo perfeito, né? Não são perfeitos, mas eu admiro muito a cultura, né? Hoje meus avós são falecidos, mas a gente tem boas lembranças e eles deixaram aí a herança genética, né? Eu sei como é, porque eu também sou descendente de alemão e italiano, é tudo misturado lá, do lado da minha mãe. Então, eu sei como é essa... Nossa, a minha avó, às vezes, conversava, assim, com as tiazinhas lá, as vizinhas, assim, tomava um chimarrão conversando em alemão e a gente fica... Ai, que legal. Eu cobro do meu pai até um tempo atrás. Na minha infância, eu queria muito, né, ter morado com meus avós, porque eu era apaixonada, assim, né, pela cultura, pela língua, e eu cobro do meu pai porque que ele não nos ensinou, porque a minha bisa, né, ele falava com minha bisa, com meus avós em ucraniano, né? E ele não passou essa cultura para nós. E é muito diferente, né? É muito diferente. Ele falou, na verdade, que era um trauma, porque como isso era cultural e as famílias, né, na época, mantinham essa cultura, mas era traumático para as crianças.
Então ele não quis, mas eu cobro. Não vou traumatizar vocês. Não vou traumatizar vocês, mas eu lamento, assim, de não ter, né, aprendido, dele não ter passado. Mas a gente carrega outras heranças aí, né? A família. Hoje, eu, como mulher, entendo por que eu sou como eu sou, as minhas características devido às características das mulheres, da família, né? A ancestralidade. E o porquê da minha ligação tão forte, né? Com o sítio, com a cultura. Hoje eu tenho essa compreensão, né? Então, hoje ele se aposentou, está em Malé, né? Retornou e está lá vivendo do sonho dele, que é a agricultura, né? E dando seguimento aí nas atividades da família, né? Que legal. Mas é só eles ou toda a tua família tá pra lá? Não, toda a minha família. Meu pai e minha mãe, né? Nossa, quando vai lá vira uma festa, então. É gostoso, né? Agora, Páscoa, porque lá tem muitas lembranças, né? Desde a época do meu avô, da minha avó, final de ano, Páscoa, Natal, todas as festividades, né? Aquela mesa farta, família reunida. Meu avô contava as histórias das famílias, né? Casa cheia, né? Amanhecia. Lá tem um depósito, né? Eu chamo de depósito, onde armazenava alimentos, que na época chegava final de ano, assim, diz que só chegava os parentes de carroça, de cavalo, e eles dormiam ali, amanheciam festando, né? Nossa, que legal. Então, as histórias, assim, são maravilhosas, sabe? Então, tem, assim, um laço, um familiar, cultural muito forte, né? Que pena que tudo se acaba, né? Tudo se tem um fim. Mas as lembranças ficaram, né? Para nós. Eu tento passar isso para os meus filhos, né? Porque para mim, na minha geração, foi muito marcante. Eu passei a minha infância indo, me ajudou na escola, né? Conhecer de onde vem a origem do alimento, porque hoje na cidade... Tudo em caixinha. Tudo caixinha. Saquinho. Saquinho, não sabe nem de onde o leite vem, né? Então, eu tive essa oportunidade e busco estar levando os meus filhos a ter essa convivência, porque a gente não sabe até quando, né? É verdade. Até quando que vai, com a evolução que vem acontecendo, a mudança, a parte do agro sendo apertada cada vez mais, né? Então, o que a gente puder passar para os nossos filhos ainda, a existência, né? Pelo menos a origem do alimento, e a importância, né, do agro, a importância da agricultura, porque é o nosso oxigênio, né? Sim. É de lá que vem o que a gente come, É de lá, né? que vem, né? Então, eu tenho isso na veia, defendo. Fiquei por 5 anos na pecuária ovina, né? Porque quando meu pai retornou, me uni com ele para a gente poder mudar o sítio, né? E ficou parado, meus avós faleceram, né? Ele ainda trabalhava aqui, então o sítio ficou só para lazer. Então, quando ele ficou naquela, e agora, né? Ele tinha plantado madeira e tal, mas até então não se tinha a renda do sítio. E tinha, eu falo que hoje, assim, era uma arca de Noé. Criava-se bicho para lazer. Nossa. Imagine a despesa, né? Então, eu acabei me envolvendo. E eu sou apaixonada, né? Então, nós conseguimos ali, entre várias atividades, desenvolver a agricultura. Hoje ele vai muito bem, é modelo, é exemplo, né? Na parte de legal. Pequena propriedade com alta produtividade, né? Eu fico muito orgulhosa porque eu tive uma grande participação nisso. Sim. Né? Então... Mas você tem irmãos? Eu tenho meu irmão. Nós somos em 2, né? Um casal. Ele mora hoje em Santa Catarina. Aí ele foi para mais longe. O meu irmão rodou o Brasil, né? Eu falo assim que Olha. ele também é nato, nasceu, foi criado aqui em Telêmaco, né? Se formou em automação, passou pela Klabin e ficou em Curitiba, na Petrobras, por alguns anos e depois foi para Recife. Aí ficou lá também por 2 anos. Lá, né, o que ele pôde conhecer, andar, né, ele foi. Depois ele retornou, ficou mais um tempo aqui em Telêmaco e hoje ele está em Santa Catarina. Né, tá trabalhando numa empresa de papel e celulose lá. Né, então, tá para lá. Tá para lá, tá bem. E sempre que ele pode também, ele vai, porque ele tá junto. mais próximo ali dos meus pais, porque Fraiburgo fica perto. Né? Né, que Malé já é
mais pra lá, né? Exatamente. Malé é friozinho, né? Malé pega né? o sul ali, fica bem pra frente de Irati ali, já pega a Já parte do muda sul. o clima, né? Muda totalmente. Uhum. Né? Aqui, enquanto tá calor, lá tá chovendo, tem mais umidade. Como totalmente. pode, né? Já lá nevou, né? Aham. Lá nevou. Eu não me lembro que ano que foi. Meus pais já estavam lá, a mãe tirou foto e mandou. Falei, ai, como que eu não tava aí, né? Que vontade de estar aí. É. Que legal. Mas aí, eles foram pra lá, você já tava... Daí Como foi? Conta aí. Eles, eu já... Tua adolescência, tua infância, eu conta como a minha foi. infância, né, cresci nesse ritmo. Aí, quando eu atingi... Assim, eu já tinha na veia, né, a vontade de ser alguém, né? Ser gente. Eu queria ser gente. Aquele bichinho Então, que fica desde mordendo, né? muito nova, né? Vendia as garrafas de cerveja do meu pai para comprar sorvete. Eu era criança na inocência, eu não sabia o que eu ia me tornar. Hoje em dia não poderia acontecer isso, né? Tinha aquele sorveteiro antigamente. Daí eu não me lembro que ano que meus pais foram pro Jardim Alegre, no bairro Jardim Alegre, que era o antigo Xingu, né? Tem uma historinha aí do Xingu, na época era um bairro, né, discriminado. Depois se tornou o que é hoje, né? Um bairro de Jardim Alegre, né? Muito bom de morar. Então eu passei a minha infância, cresci ali no Jardim Alegre, né? Nós temos a casa até hoje ali. E ali passei a minha infância, a minha adolescência, né, nessa caminhada. Aí tinha os sorveteiros, né, que passavam e nós comprávamos até garrafa de refrigerante e tudo. A gente vendia, trocava por sorvete. Fazia uma troca. Sem saber de que já estava sinalizando algo, né? E no crescer, né, vendia semijoia, perfume, que daí você vai crescendo, você vai ficando mocinha, né? Ali na adolescência, ali, juventude. Nunca nos faltou nada, né? Meu pai, graças a Deus, sempre foi um homem bem sucedido. A vida dele não foi fácil, né? Quando ele veio para cá com 19 anos, quando ele saiu do exército. Eu não sei se foi com 19, com 20, foi logo que ele saiu do exército. E ele era apaixonado pela carreira militar e não conseguiu, né? Crescer, né? Ele foi dispensado, ele serviu em Porto União, né? E daí a minha avó, na época, praticamente tocou ele de casa. Filho, você tem 19, ele é o vai mais que vai. velho, eles são 3 irmãos, meu pai é o mais velho. E a minha avó não queria ver eles crescendo na roça, porque era uma vida muito difícil. Ah, tá. Então foi isso que ela vai então, pro mundo. Mas ele não queria vir. Ele não queria vir embora. Ele queria ficar na propriedade. E qual a perspectiva de vida, né? Então, ele veio com o tio dele para trabalhar na Klabin. Já veio direcionado. Então, ele conta que foi muito difícil. Ele fala assim, queimar a marmita, né? Queimar a lata. Sim. E ele conta que ele morou aqui no bairro, aqui no antigo Buraco Quente, ali, carregava a cama, né? Quando ele mudou, ele carregou a cama nas costas. Assim. Então, ele tem uma lembrança muito sofrida de quando ele iniciou a vida, né? Então, na caminhada dele... Né, Deus foi abençoando, ele conheceu minha mãe, depois conseguiu comprar a casa ali, né, no Jardim Alegre. Quando eles mudaram comigo, já mudaram com eu bebezinha, né? Então ele fala que a vida foi difícil. Então a minha infância, ela foi uma infância saudável. Eu não passei por necessidade de fome e tal, mas também era tudo muito controlado, né? Não tinha aquela, porque ele também estava começando a carreira na Klabin. Ele iniciou... Vai no mercado, tem que comprar um joguinho de iogurte lá e é aquele no mês. Exatamente. Tomou tudo num dia, azar. Sempre teve, a parte da alimentação sempre teve, né? Era fartura, mas era controlado, né? Sim. Caixa de bombom, essas coisas uma assim. Por mês, aqueles salgadinhos também... Aqueles dos pacotes grandão. Nós aquilo morávamos pronto. perto do mercado, né, do Vilas Boas. Então, na época, né, da fila do leite, tinha essas dificuldades da época, né? Mas nós nunca perecemos nesse sentido, né? Ele começou a carreira ali na Klabin, foi abençoando, mas também não era aquela coisa, né? O salário não era, mas nunca nos faltou nada. E conforme a gente foi crescendo, né? E a gente, mulher, sabe como que é. Então, você vai crescendo, você já vai tendo entendimento das coisas. E eu sempre tive uma personalidade muito forte.
Eu sempre tive um comportamento... Não percebi isso. Diferente, né? Para os meus pais eu era rebelde, eu era isso, eu era aquilo, porque eu sabia desde pequeno o que eu já queria e eles não sabiam lidar comigo. Não né? conseguiam controlar esse furacão. Não conseguiam controlar, né? A filha que tinha. Então, na percepção deles, eu era, né, rebelde, eu era não sei o que e tal. Aí, né, eu fiquei adolescente e queria ter meu dinheirinho, então eu fui vendendo, a minha mãe costurava, né? Eu saía vender roupa ali para os vizinhos, então tinha algo dentro de mim, né, que precisava ser trabalhado, né? Sim. Eu tinha vontade de ter as minhas coisinhas já. Então, eu já vendi de tudo, né? Garrafa do pai, semi-joia, perfume. Essa da garrafa foi ótima. Eu, quando fui fazer um curso de vendas, perguntaram assim, o que você vendeu a primeira vez na tua vida? E eu fiquei pensando, semi-joia. Não, eu vendia. O pai brigava muito que a gente vendia as garrafas dele a troca de sorvete. Já era venda, né? Claro. Então, já era empreendedorismo gritando. Já era o empreendedorismo que precisava ser modelado. Né? Uhum. Então, aí vendia as roupas e tal, e assim foi crescendo. Até que eu atingi a idade ali dos 16, 17 anos, né? Eu estudava no Jardim Alegre, depois eu mudei para Harmonia, já mudou ali o ambiente, já mudou a visão, percepção, né, do futuro. E eu falava pro meu pai que eu queria trabalhar, eu queria fazer... eu falava que eu queria fazer faculdade, que eu queria estudar, porque eu queria ser gente. Uhum. E daí meu pai falava, não é bem assim, você, né, tá iludida. E essas palavras me marcou pro resto da minha vida. Que eu só queria do apoio dele, né? E então ali já começou a minha caminhada, enfrentar os meus desafios para conquistar o que realmente eu queria, né? Uhum. Os meus sonhos. E algumas coisas marcaram, né? A adolescência ali, essa transição da adolescência para a fase adulta, no profissionalismo, realmente ficou marcado. E eu demorei a entender e compreender isso, mas sempre enfrentando o mundo, né, as dificuldades. Então, aí para 17 para 18 anos, eu procurei o meu primeiro emprego, né, que foi... Rodei tudo, né, até eu conversar com o gerente. Essa história é boa. Até conversar com o gerente que na época ele era ali do restaurante. Eu esqueci o que hoje, como que é o nome hoje? Que ele muda as empresas. Era direto da Klabin. Ele era direto da Klabin, que hoje é terceirizado. Sim, mas ele era gerente ali do restaurante, né? E eu mandei meu currículo, né? O meu primeiro com 19 anos? Com 18 anos. Com 18 anos. Mandei meu currículo. Ousada pouco, né? Imagina. Não tinha necessidade, mas eu queria trabalhar, estava estudando, né? Aí mandei meu currículo, ele me chamou. Quando eu cheguei lá, falei, mas você não é filha do Arcatem? Eu falei, eu sou, mas e daí o que tem? Falei, teu pai não vai concordar de você trabalhar aqui no restaurante, lavar banheiro e servir comida. Eu falei, mas ele não tem nada a ver com isso. E não me contratou. Me contratou. Meu Deus. Aí, tudo bem, se passou um tempo, né? Eu persisti. E quem me deu o meu primeiro emprego, a minha primeira oportunidade, foi a dona Lúcia, que é da antiga Caetê. Ela que abriu as portas, né, para mim, sem experiência nenhuma. Eu só tinha vontade, eu não tinha, né? Só tinha vontade de querer trabalhar, não tinha instrução nenhuma, né? Imagine, com 18 anos, menina, né? E daí ela me deu essa primeira oportunidade, trabalhei por 1 ano ali. E o que você fazia? Então, eu trabalhava no balcão. Eu era atendente. Sim. Ali eu aprendi a fazer lanche, né? Não aprendi a fabricar nada, mas era atendimento. Ali eu comecei eu tive a primeira oportunidade ali, você aprendi a limpar, aprendi a fazer lanche, a se comunicar, a atender, né? Ali foi o meu primeiro contato. Então, eu até devo isso, né? Até quero honrar ela, porque ela era uma mulher de fibra, né? Eu admirava muito ela, era brava. Todo mundo morria de medo dela. Tinha o Elcio, que era gerente na época, que era o que gerenciava nós, que hoje ele é dono ali da... Ai, meu Deus, como que é o nome da loja dele ali?
que é na esquina da Eu não Oficina conheço. Brasil. Então, hoje ele é proprietário dessa loja de embalagens ali. Nossa, esqueci. Ele vai ficar muito bravo comigo. Me desculpe. Se eu lembrar, eu falo. Como que é o nome dele? Do Elcio. Senhor Elcio, desculpe nós, a gente teve tudo Covid, a memória tá difícil, tá? Difícil, Mas a gente tá meu honrando Deus. o senhor aqui, tá? Exatamente. Pronto. Porque ele... Coraçãozinho pro senhor. Coraçãozinho. Porque o Elcio era o que conversava com a gente, que nos ensinava, né? Que contratou e que fez a entrevista comigo. Então, também. Então, eu passei por essa primeira experiência profissional ali. Aí eu saí. Dali, eu fui trabalhar com o Orlando da Floricultura Tulipa. Que eu falo que ele é o meu pai da profissão. Porque... E ele só me contratou porque eu passei pela mão da Lúcia. E foi um final de ano, né? Sabe, essas contratações tá precisando e vai. Tal. E daí fui falar com ele e falou, mas eu preciso só por um determinado tempo, tal. Você? Né? Aquele serviço. Eu falei, não, eu louca que tava pra querer. Eu queria trabalhar, queria ter meu dinheiro, né? E eu só tinha essa força de vontade, totalmente crua. Então, o Orlando, eu falo que ele é meu pai de profissão, né? Também quero honrar ele aqui, Anice, porque com ele eu aprendi muito. Com ele... Nossa, eu vou até me emocionar. Já vamos começar a choradeira. Cadê o lenço? Meu Deus. É porque, assim, ele que me ensinou... Um pouquinho do que eu sou hoje, né? A administrar a minha equipe, eu aprendi com ele. Né? Então... Nossa, e bem novinha, né? Bem novinha. Você Daí, eu, com ele, eu já fui trabalhar, eu já estava com quase 20 anos, né? Porque eu fiquei um ano na Caetê, foi com 20 anos. Então... Aí fiquei esse período de final de ano, né? Então me apaixonei pelas flores, pelos peixes. Nossa, aprendi o que pude. Já era um outro público. Sim, diferente. Né? Diferente. Eu sentia o maior prazer. Além da dificuldade, né, da época, de vir trabalhar, andava a pé e tal. Mas o ambiente de trabalho era gostoso, né? Então, ali... iniciou-se a minha jornada profissional. Né? Eu tive a primeira oportunidade, a primeira experiência e ali começou uma outra fase minha, né? Então, eu fiquei esse período, daí eu acho que ele viu que eu me dediquei, saí, né? Porque era temporário, porque ele já tinha um quadro de funcionários. Aí eu trabalhei com o Semer, que na época os pais são árabes ainda, que era o antigo Bazar São Paulo. Nossa! Bem antigo, que hoje é ali aquele prédio da Agulhinha ali, que tem na avenida. Sim. Então, eles tinham ali o Bazar São Paulo, o filho dele, ele abriu uma loja para o filho dele, que era a Geração Modas, né, que era do outro lado da rua, e daí eu trabalhei com o Semer quase um ano. E aprendi muito também, né? Aí já era na linha de confecção, né? E calçados, roupas e calçados. Também aprendi bastante, né? Me dava bem com eles, assim. Ele já tem uma outra pegada, né? De trabalhar. Os árabes têm outra pegada de trabalhar. Nossa, você tem algo com essas pessoas, assim, né? Estrangeiras. Tem, menino do céu, é um negócio isso. Ucraniano, como? Árabe? O Orlando, se não me engano, ele é alemão. Olha! Né? O Orlando, se não me engano, é alemão. Aí fiquei ali com eles e retornei a trabalhar com o Orlando um ano depois, ficando 3 anos daí com ele. Aí, ali fazia tudo, ele aconselhava, ele instruía, todos os cursos que tinha na Citel eu fazia, sabe? Então, nesse tempo você já era, assim, antenada nessas coisas, não era Já. assim, só ir trabalhar e voltar pra casa? Eu tinha um negócio comigo que eu queria crescer. Era o bichinho, né? lá, Era né? o bichinho ali que já tinha me mordido. E pra mim, eu tinha que começar de baixo, né? Então, eu já tinha essa intuição, né? Eu já tinha essa intuição comigo. Eu queria trabalhar, eu queria ter meu dinheiro, eu queria ter as minhas coisas. E eu tive um pensamento na época que era assim, eu tenho que aproveitar a oportunidade que eu tenho de estar morando com os meus pais, né? Que o dinheiro que eu ganhar era para mim, só que na época o salário era muito pouco. Imagine, R$250 na carteira. Nossa. Só que na época era dinheiro, mas né? Mas era R$250 o meu salário. Mas dentro de mim, da minha personalidade, eu queria ser alguém. Tanto que
Quando eu trabalhei com Orlando, eu tive contatos com muitas mulheres da época, né? Que eram empresárias, que eram bem-sucedidas, e eu adorava atender elas, assim, eu ficava venerando, né? E, em vez de eu invejá-las, eu ficava pensando, nossa, o que que elas fizeram? Né? O que que elas fazem? Né? Então, alguns empresários aqui em Telêmaco eu tenho como, assim, referências, né? E eu já tinha isso comigo lá atrás, mas era intuitivo. Eu sabia que eu tinha que trabalhar, estudar para ser alguém, mas até então eu não sabia quem eu ia ser. Como você foi, assim, você teve uma juventude e você teve um pensamento maduro mesmo pra tua idade, porque com 19, 20 anos não é eu assim, falo assim que os jovens pensam, não, né? Na minha geração... Eles querem pegar o dinheiro pra sair e gastar em roupa, calçado, quando eu festa. trabalhei na Caetê, eu olhava, os meus amigos iam lá fazer lanche, tomar sorvete, e eu lá trabalhando no domingão, né? Eu falei, gente, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Eu era jovem, eu podia estar trabalhando, eu podia estar me divertindo, né? Saía. Então, a melhor fase da minha vida, que foi dos 18 anos até então, né? Até os 30 anos, vamos dizer assim, eu trabalhei, eu curti muito pouco, eu não tive isso. Eu assumi responsabilidades muito cedo. E eu ouvi muito na época, mas você está trabalhando por quê? Você não precisa. O meu pai dava de comer, ele dava o que vestir, mas eu queria mais. Sim. Né? Tanto que depois eu vim comprar a minha primeira moto. Eu morava com meus pais, né? E depois eu vim pagar a minha faculdade. Meu pai me ajudou, né? Eu pagava metade, meu pai pagava metade. Então eu fui tendo algumas conquistas que daí os meus amigos já não tinham. Aí você começou a falar assim, o jogo virou, olha aí, turma. É aquela coisa, né? São escolhas, né? Sim. Eu poderia ter sido de outra forma? Talvez poderia. Curtido um pouco mais, né? Aproveitado um pouco acham, mais. Né? Mas será que eu teria tido a vida que eu tô tendo hoje? Exatamente. As coisas que eu tô tendo Nossa, hoje, o conhecimento, a oportunidade. Então, na minha adolescência ali, noite sem dormir, né? Tomando coca com guaraná para amanhecer acordada para estudar. É coisas que você planta e que só vai colher lá na frente, Sim. né? E pelo jeito você era bem estudiosa, né? Assim, de Ana, eu conhecimento. Era esforçada. Eu tinha dificuldade, tenho, né, até hoje. Mas, assim, eu procuro me esforçar, se desenvolver constante. E eu gosto de estudar. Hoje com uma certa maturidade, eu assumo, eu gosto de estudar. Mas eu não sou aquela pessoa, assim, mega super inteligente, que já pega. Não, eu tenho que ler muito, estudar muito, sabe? Fazer aquele esforcinho, né? Eu também. Fazer um esforcinho extras aí. Fazer o quê, né? Mas é isso. E depois, Alexandra, que você terminou tua faculdade, teve algum perrengue lá, alguma coisa que quer contar pra nós? Ou logo você já voltou a trabalhar de novo, estava trabalhando durante, como foi? Não, perrengue eu tive desde que eu iniciei minha caminhada até hoje. Acho que ainda não chegou os dias de glória, só os de luta? Assim, ufa, respirar, não. Acho que é só quando a gente descansar mesmo, né? Então, né, depois disso, né, eu saí do Orlando, tive outras experiências profissionais e para iniciar a minha trajetória, né, eu tava trabalhando na Braslamber como estagiária e fazendo a faculdade de administração. Nesse processo eu conheci o Ernesto, né, que tava, né, aí já trabalhando na área de segurança. Um crush. Mal sabia eu que me esperava. E daí a gente se conheceu no trabalho, né? Tinha um evento, porque eu participava do núcleo jovem da FATEB, que já era... já tava... que era não dá, envolvido gente, não dá. Era o grupo estudantil, né? Na época, que era sobre empreendedorismo. Porque até então eu sabia que eu queria ter algo, né, negócio meu, mas não sabia o que era. Então eu conto assim que eu caí na área de segurança de paraquedas, né? E daí, por conta de um evento, a gente acabou se conhecendo, se tornando amigos e tal. E ele estava iniciando, né, a empresa, uma outra empresa. E ele me fez um convite, então eu vim trabalhar com ele como auxiliar administrativa e eu olhei muito pro lado profissional, imagine o quanto que eu ia crescer, né? E ele não. Nossa, imagina
E eu saí das flores e fui justamente pro meio das brigas, que eu não gostava de briga, eu não gostava de confusão. Não é que eu gosto, eu não gosto, né? Sim. E fui cair no ninho da confusão. Então, no começo, até na época, meu chefe, né, falou assim, Alexandra, analise, não é bem assim, mas é aquela ânsia de querer vencer, de querer, né, agarrar as oportunidades, né? Hoje eu tô mais analítica, né? Eu sou muito impulsiva, né? Diz o meu professor lá da academia que eu sou trator de esteira, né? Eu tô passando por cima, e é verdade. Eu demorei a ter esse entendimento. Hoje eu tô procurando, né? A gente procura... Coisas boas que a idade traz, né, amiga? A idade, né? A maturidade, graças a Deus, né? Imagina. Então, aí eu vivi essa experiência, né? De aceitei esse desafio profissional. Mal sabia eu que estava esperando. Eu não sabia nem que era DARF. Mal eu sabia. Ai, que inocência, gente do céu. Olha... E eu lá, né, trabalhei em comércio, eu sei atender, eu sei vender. E o desafio foi grande, né? Eu caí na área de segurança, muito complicado, né? As responsabilidades, muito problema. E assim foi. Aí estamos aí já há 18 anos, né? Como parceiros, né, na profissão. E os desafios foi muito grande. Né? Mas aí vocês casaram a gente ali? Se casou, conheceram e casaram? Nós se conhecemos, né? Tivemos aí um relacionamento. Ah, então vocês construímos... conheceram a empresa juntos. Isso. Quando eu conheci, a empresa era bebê. Ele só tinha... A história dele também é muito bonita, né? Ele veio de Cândido de Abreu, sem experiência nenhuma, sem estudo nenhum. É muito bonita a história da empresa. Ele conheceu uma outra empresa que tinha na época, isso nós estamos falando lá de meados de 2003, 2002. Nossa. Ele veio para cá, acho que em 2001, alguma coisa assim. 2000, né? Nesses meados aí. Então, também muito sofrido, a história dele é muito sofrido, é descendente de polonês, a família... polonesa. O karma, né, amiga? Karma. Meu Deus, mulher! Karma, né? Fazer o quê, né? Tá no sangue. Então, a história dele... Olha, ele alemão, árabe, polonês, ucraniano. E, assim, é importante até falar, porque ele não conheceu a mãe dele. A mãe dele faleceu, ele tinha 2 aninhos. Ele é filho único, é filho mais novo de 9. O pai dele casou a primeira vez, teve 5 filhos. Aí casou, e a mãe faleceu. E, gente, isso é lá de Cândido de Abreu, lá no fim do Judas, assim, lá no sítio, uma vida muito sofrida, né? Imagine, muito sofrido mesmo. Aí o pai dele casou novamente e teve mais 4 filhos. Ele é dessa remessa de 4 filhos. E a mãe dele faleceu, ele tinha 2 aninhos. Então, ele cresceu no meio de homens, né? Pai, irmão, criando, muita dificuldade, né? Imagine. Se hoje a gente acha que a vida é difícil, imagine o pessoal dessa época, né? Então, e ele cresceu nesse universo aí. Quando atingiu a idade, veio para cá, né? E conheceu uma empresa de segurança e ele prestava serviço para Guamiranga. E quem incentivou ele a abrir uma empresa, prestar serviço, foi a Mona Lisa na época. Ernesto, por que você não abre uma empresa, né, presta serviço para mim? Sem noção nenhuma, ele foi e abriu. Abriu, assim, uma empresa e começou a prestar serviço para ela. Sem plano de negócio, sem planejamento, sem nada, achando que ia ser funcionário da empresa o resto da vida, né? Essa foi a visão dele, né? A gente não fala nada, porque empreendedor é mais ou menos assim, né? Os empreendedores, eles são os incompreensíveis da família, né? Tem que ter essa loucurinha. Os rebeldes, incompreensíveis, louquinho, né? Então, a isso história aí. Da empresa nasceu com ele. Os aventureiros. Né? Os aventureiros, né? Coragem, né? Os corajosos. Tem que ter coragem. Então, e com isso, ele iniciou aí esse processo, né? E ali a empresa em torno começou a contratar ele e tal, e assim foi. Quando eu vim, né, que a gente se conheceu e eu vim trabalhar com ele, tinha muitos problemas de todos os jeitos. E eu falo, Deus me colocou no mundo para resolver problemas, santo Deus. E me colocou no ninho do furacão, né? Então, a gente iniciou essa parceria como, né, funcionário e patrão.
vindo mais tarde a gente ter um relacionamento. Ele não tinha nada, né? Não estava ainda iniciando aí a caminhada dele. Eu morava com meu pai, já tinha minha motinha, estava fazendo faculdade, estava empregada, né? Uma vida já mais... Estabilizada. Um pouco mais estabilizada. E daí aceitei esse desafio e vim. E com essa escolha veio tantas outras dificuldades. Paguei o preço, né, pela escolha, mas o que a gente colhe hoje? A experiência, formamos, né, uma família, mas o relacionamento não sobreviveu às dificuldades da profissão, do trabalho, né? Hoje a gente só é parceiros aí por conta do que a gente construiu profissionalmente, mas o relacionamento, né, não sobreviveu. Mantemos um relacionamento por conta dos filhos, né, por conta das crianças. Mas o que ficou é o aprendizado e a história, né? Ai, meu Deus. Olha, esse podcast é um podcast de empreendedor. Porém, nada impede que vire um Tinder, gente. Você tá Estou aberta... na pista. Amei. Então... Depois a gente deixa o WhatsApp. link do WhatsApp dela. Instagram. Calma, gente. Para os interessados, tá? Para encarar esse pacote aqui tem que ter muita coragem. Ah, mas vale o preço, hein? Vale. Não, mas eu aprendi... A lição, né, que eu tenho carregado hoje, eu não seria o que eu sou sem ter passado pelo que eu passei. Não me tornaria empresária, empreendedora. Eu já tinha isso na veia? Tinha. Ele foi moldado ao longo do tempo, as oportunidades que foram aparecendo. E que você fez né? também, né? Porque pelo que eu vi aqui, você buscou bastante, desde sempre, né? Porque, eu não sabia o que era DARF, eu não sabia o que era contador, eu só tinha vontade de trabalhar, né? E até antes disso, né? Que você estava falando nos outros empregos, você não ia só para o emprego. Eu achei tão bonitinho quando você falou ali lá no começo, né? Sobre o teu primeiro emprego, que você ouviu oportunidade lá para fazer algo diferente, né? E às vezes a gente fica naquela ideia de enxergar só assim, como aquele do primeiro emprego lá falou, mas você vai ficar limpando banheiro, lavando louça e tal, servindo. Mas isso, gente. Eu não preciso ficar... Eu achei assim tão legal, até anotei, oportunidades que você viu oportunidades em coisas que às vezes não enxergamos, mas que te moldaram, né? Como você falou. Então, é uma coisa muito do empreendedor também, eu vejo isso. Porque é aquela coisa de... mas eu queria muito que aqui tivesse sei lá, algo diferente. Mas é água, então vamos fazer o que dá para fazer com água, né? Eu queria tomar um sorvete, não tem dinheiro. O que nós vamos fazer? Vender as garrafas do pai. Isso. Isso já tá, ver a oportunidade além. Além. Isso é muito o olhar do empreendedor. E eu via, pelo que eu percebi da tua história, desde sempre, você sempre está buscando também essas oportunidades. Então, você também está ali, a porta, né? Porque, lógico que tem que ter do nosso lado e tem que ter sorte na vida, tem que ter Deus na vida, porque senão não acontece nada, né? Mas, né? A busca é constante. E essa história que eu estava esquecendo num detalhe, você vê, a roda gira. A roda gira bonito. Essa pessoa que não me contratou lá a primeira vez, ele veio ser meu cunhado. Ele é irmão do Ernesto. Meu Deus! Aí quando, né, lógico, a família, né, comecei a conhecer a família, você acha que eu não tirei uma casquinha? E eu tive outra experiência que eu fiz uma entrevista também com outro profissional lá da classe. Então, não era para mim ser colaboradora, era para mim ser empresária. Eu fiz uma outra, porque eu queria muito entrar na Klabin, né? É o sonho, é a nossa cultura, né? É a maneira como é. Então, eu tive uma outra oportunidade de ser entrevistado por um outro profissional para trabalhar na portaria da Klabin, que era uma empresa de segurança que fazia, né? Sim. E eu, na época, né? Erro de gravação. Eu, na época, nunca, né? Mas não contratou, né? Não contratou. Contratou uma outra pessoa, tal. Fui rejeitado. Ao passar dos anos, essa é boa, eu falo, a roda gira, gente. Quem foi na minha casa fazer o conserto da minha máquina? Eles. A pessoa que não me contratou, que se aposentou,
né? Saiu daquela profissão, é que eu não vou expor aqui porque é conhecido da cidade, né? Mas se aposentou e veio, né, prestar serviço e foi na minha casa, né? E você, olha, querido, quem você Daí ele olhou pra você mim. me deu gás, mais gás Mas pra eu você... ter o Não, que eu eu tenho adoro, hoje. porque assim, eu não me exponho, né? Não fico aí rotando que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Eu tô lá trabalhandinho, cuidando das minhas coisas. Mas você, mas não sei o quê, né? Então, né? Eu não sou qualquer pessoa, né? Dá licença. Mas os acontecimentos na vida da gente, depois a gente vai entendendo, né? Eu sou o que sou porque eu carrego uma genética hereditária familiar. Né? Eu fiz uma constelação familiar para poder entender um pouco sobre mim. E ficou... Porque assim, você tem toda essa tua caminhada, mas chega um momento... E isso eu estou relatando porque eu aprendi com outras empresárias, né? Com a Kenia Gama, que é a minha mentora, a Carla Cerny, que é uma das empreendedoras do Brasil, né? Ela tem a clínica, várias clínicas, aí ela é formada em odonto, é uma puta empresária, super conhecida, a história dela é linda. E assim, baseado nelas... a gente se perde. Chega um momento da tua vida, da tua caminhada como empreendedora, como empresária, que você se perde. E isso não foi só comigo, com todas, né? Por dificuldade da caminhada, né? Porque não é fácil. Você quer ser, mas não é fácil. O processo é dolorido, né? E eu falo assim, você quer ser a mulher que você quer ser, mas você está preparada para manter e ser realmente quem você quer ser? E aí, quando dá aquele confronto, né, com você mesmo, aí vem a tal da crise existencial, né? Porque não tem uma empreendedora que não tenha passado por essa crise existencial. Eu sempre falo, empreender, hoje tá. Empreender também é autoconhecimento, porque você bate de frente com você, é um confronto, né? É o sair da zona de conforto. Então, conte pra nós. Então, Ana, não tem como você liderar se você não se liderar. Então, ser empreendedora, né, não é tão fácil, não é tão simples, né? Você abrir ali teu negócio para tua sobrevivência. E empreender é muito mais além disso, né? Da sua sobrevivência, das suas necessidades. Quem conseguir entender que quer empreender, não se trata de si mesmo, mas qual o propósito do seu negócio. Sempre vai ser relacionado a outro. Quantos empreendedores na pandemia, pessoas que abriram pequenos negócios ali para sobreviver, né? E que hoje não estão mais trabalhando. Então, principalmente a mulher. E quantos se acharam, né? E quantos se acharam? Não empreendiam e agora são donos do próprio. Exatamente. E isso está ligado a sérios fatores e ações, né? Então, porque o que acontece? Muitos negócios se fecham todos os dias. Famílias que se quebram, né? Fazendas que se quebram. E por quê? Então, primeiro, a mulher, principalmente a mulher, porque ela tem que entender quem ela é, o que ela quer, como ela funciona. Primeiro ela. Porque fora dela, ela vai ter que lidar com muitas e muitas questões. Dificuldades de cuidar do seu negócio, dificuldades de cuidar da sua família, dificuldades de cuidar dos seus filhos e cuidar de si mesmo. E o mundo está muito barulhento, né? As informações, o caminhar aí da revolução, do nosso desenvolvimento, né? Então, se nós não sabermos o que realmente a gente quer, né? Não vai dar certo, né? Então, você tem que saber para onde você quer levar seu barco, né? Você tem que saber... Começa de dentro, né? Começa de dentro. Por que eu falo isso? A minha história, eu era minhas atitudes intuitivas, né? Eu tinha um talento que precisava ser moldado, né? Hoje tem resultados que eu não consegui atingir e muitas vezes eu fico me lamentando. Mas por quê? Eu estudei tanto, eu trabalhei tanto, eu sofri tanto, né? Mas eu tenho... O que eu aprendi ao longo das minhas conquistas e das minhas derrotas? Que eu tenho que estar preparada para tudo. E ninguém nos ensina. A gente aprende com os fatos.
né? Eu fui inocentemente, fiz uma escolha pensando no meu profissional, não pensei no meu relacionamento. Depois se tornou um relacionamento. Eu só queria relacionamento é a 2, não é a 1. Sim. Então, na caminhada, existiu conquistas e frustrações. E chegou um determinado período da minha vida que eu tive que lidar com as frustrações, com o que não deu certo e com a depressão. Nossa, você teve depressão, então? Tive depressão logo depois que eu tive meus filhos, porque um lado não estava dando certo. Construir a família Você se sentiu sozinha? Me senti sozinha. Não tive o apoio, não tive a segurança, não tive, né? Um pouco é culpa minha, sim, eu admito. Eu tenho muitas responsabilidades de algumas coisas que não deram certo, mas eu sempre busquei, né? Eu defendo muito a terapia, faço terapia há muitos anos, porque nós não somos autossuficientes. Sim, sim. Né? E a gente carrega com nós heranças hereditárias, traumas, crenças, o ambiente interfere, pessoas interferem, né? E que ao longo da vida ali, com a maturidade, você vai enxergando. Chega um ponto da tua idade ali, que parece que uma venda sai dos teus olhos e você começa a enxergar. Eu falei, caramba. Mas o que significa isso? Que a criança, a menina, virou mulher. Olha só, né? Que a mulher profundo, né? cresceu. E crescer dói. Dói. Como dói muito. Né? A menina se tornou empresária, se tornou dona de casa, se tornou esposa e se tornou mãe. Mas a menina, em determinados partes da vida, quando não dá certo, a criança ela faz o quê? Ela chora quando ela não tem. Faz birra. Então, nossas birras na fase adulta é a criança que está chorando porque não sabe lidar com os problemas. Como eu adquiri essa consciência? Depois que eu passei por essa fase de depressão, realmente, eu tive todos os tipos de pensamentos, já com 2 crianças pequenas, porque eu vi que a família desmoronou. Né? O pilar familiar desmoronou. E o meu principal princípio de vida é a família. Né? E você admitir que isso não foi construído, você construiu ali tantas coisas e o pilar familiar se desfez, aí você se culpa, você começa... Só que Deus é tão bom na vida da gente que nós temos que entender, quando ele fala que o teu estômago borbulha, teu coração palpita, naquele momento ruim, é porque Deus não quer deixar você a cair. Mas você também tem que fazer a sua parte. Sim. Então, quando eu fiquei 3 meses no sofá da minha casa, lá assistindo todos os tipos de série, não queria saber mais da empresa, para mim passou a ser sofrimento descer a trabalhar. Nossa. Né? E hoje eu falo isso de boa, mas foi muito difícil admitir isso. E eu, com 5 pessoas morando comigo dentro de casa, ninguém percebeu. No. Eu tive que lidar com isso loucura, sozinha, né? Pensei em suicídio? Pensei. Depois eu pedi perdão para Deus sobre isso, porque eu sou uma pessoa abençoada. Mas naquele momento de dor, de sofrimento emocional, autoestima baixa, imagine, tive 2 filhos. E isso foi... Depois que eu tive meu segundo filho, eu fui fazer pós-graduação. Isso foi em 2015. Fui fazer pós-graduação. Achei que eu não ia conseguir terminar. Terminei, foram 2 anos. Depois que eu terminei a pós, que eu comecei a ter essas crises. Eu só não tive antes porque eu acho que eu tive uma válvula de escape, o meu prazer de estar na sala de aula, estudando. E minha pós era em Ponta Grossa. De viajar. Viagem, E eu tive que ter muita coragem de deixar. O Adria tinha 1 aninho. O Enzo era bebê. Eu penso com o Miguel com 3. Né? Então, eu tive coragem, tive que ter coragem, mas é porque dentro de mim, né, gritava. E depois de que eu parei, terminei a pós, que eu comecei a encarar, né, os problemas que eu estava passando, emocionalmente eu adoeci, mas Deus não deixou, né? Aí eu entrei num processo de cura. Busquei fortalecer o meu lado espiritual, né? Fui buscar dieta, fui emagrecer, né? Um processo aí para emagrecer, cuidar da alimentação, o físico, mental. E esse período iniciou-se a minha caminhada para a mudança. Porque eu tinha que fazer algo.
Mas eu me sentia incapaz, me sentia gorda, feia, velha, né? Nossa. Sentimentos assim, pensamentos horríveis sobre mim. Que aí eu fui investir em curso de autodesenvolvimento, né? Eu sou muito grata que eu fiz o Mastermind, né? Sim. Ali iniciou a minha transformação. Ali é punk, né? É. Ali você se vê no espelho real, oficial, né? Exatamente. E eu falo assim o que falaram para mim. Você investe em tanto enquanto você está investindo em você. Então, ali eu já iniciei o investimento em mim, né? Pessoal, para que eu pudesse superar tudo isso. E ali iniciou-se uma nova caminhada, uma nova jornada. Para você ver, os meus problemas ainda são os mesmos. Mas eu já não sou mais a mesma perante os meus problemas. Agora você consegue lidar de uma forma diferente. Consigo lidar devido a ter passado por esse curso. Depois eu fiz outros. E eu fiz um outro com a Kênia Gama, que se ninguém conhece, ela tem um programa... ela é uma das maiores empreendedoras femininas do Brasil. Ela tem o projeto Mulher Brilhante, maravilhosa. Só que antes de eu falar da Kênia, eu não posso deixar de falar do Sicredi. Eu não sou a garota propaganda do Sicredi, mas o Sicredi... Sicredi, nos patrocina. Sicredi. Porque... Oi, Sicredi. Tudo bem? Em 2016, eu não tinha esse conhecimento e eu tenho um casamento longo com o Sicredi, como empreendedora, como empresária. E eu não tinha o conhecimento até eu começar a receber convites dos programas sociais dele. Quando as meninas me ligavam lá, Alexandre, hoje tem uma reunião, assim, eu achei que eles já iam vender produto, que não sei o quê, né? Aquela reunião chata, que é né? o que a maioria das associadas pensam, né? Mas não. Então, era, na verdade, para fazer parte do Comitê Mulher que o Sicredi tem. E eu fui honrada de participar desde a primeira edição. No momento que eu mais precisava da minha vida. Foi lá. Aonde eu estava com a minha autoestima baixa, tentando aí, iniciando aí, né, a minha caminhada de mudança. Quando eu achava que eu era incapaz, eu ia numa reunião do comitê, eu escutava o diretor executivo falar, empoderar as mulheres a virem, a ocupar cargos de liderança que você é capaz, ou escutar outras palestrantes. Então, enquanto eu escutava uma coisa negativa, eu ia nesses encontros, eu escutava histórias inspiram histórias, Sim. E ali se iniciou os desbloqueios da minha caminhada. Olha só. E hoje o Sicredi, eles nem sabem disso. Eu tenho até um relato. Vamos ficar sabendo agora. Estou no livro deles, tem lá Sicredi 35 anos, eu estou fazendo parte. Né, é um orgulho. Por isso que eu digo que essa mulher é um furacão, não adianta. Mas eu não reconhecia isso. Eu não me achava importante. Os outros olhavam para mim. Colocavam você nesse lugar. Mas eu não me colocava nesse lugar. Olha né? só. Então, como tantas outras mulheres importantes que têm carreiras importantes, e não é só carreiras profissionais. Nós temos que honrar aqui as mulheres que são donas de casa, aquelas mulheres que não querem ter, que às vezes estão ali muito bem casadas, graças a Deus, né? Porque eu abençoo o casamento é de Deus, né? É a gente que não sabe contratar, mas o casamento é de Deus. Eu aprendi isso também. Só quando você contrata aquele funcionário, é culpa nossa quando a gente não contrata. Por favor, saibam contratar os maridos de vocês para um casamento feliz. Gente, conversem com a Alexandra. Vamos deixar o link do WhatsApp dela. Gente, ela também será conselheira amorosa daqui pra frente. Também, gente. As solteiras, as separadas. Está aqui a resolução dos seus problemas. Então, nesses encontros do comitê, eu ouvindo histórias inspiradoras, eu fui me desbloqueando, né? E uma delas, que é muito impactante, que eu levo para minhas palestras, é sobre as ucranianas que vieram da guerra. Né? Então, elas contaram, são empresárias fortes, né? Que tinham suas empresas, suas vidas, e com a guerra foram destruídas e tiveram que trazer suas vidas numa mochila. E nós estamos aqui, numa cidade abençoada, num país abençoado. Tem seus problemas? Tem, né? Mas vem pessoas de outros países e fazem a vida, e por que nós não estamos conseguindo?
algo, porque são né? bloqueios da nossa mente, do nosso emocional, que não deixa a gente dar os próximos passos. Olha, né? que legal, né? Ale? Se a gente for pensar isso, né? O quanto... Você tem noção disso? Você consegue se imaginar no lugar de uma mulher dessa? De repente, a tua vida virar de ponta cabeça, você tem uma mochila e você tem que sair dali e ir para outro lugar. Eu parei de sofrer com os meus problemas depois que eu passei a ouvir essas histórias. Eu parei de sofrer, de achar que eu não ia conseguir, depois que eu comecei a olhar para essas histórias. E comecei a olhar para os meus problemas, para minhas dificuldades, o que eu posso fazer para mudar, o que eu posso fazer para resolver. Uma das frases que eu ouvi lá, também nesses encontros, que para mim fez uma diferença muito grande. Tem alguém te ligando, já deve ser alguma das meninas já pedindo um conselho. Conselhos. Calma, mulheres, calma. Agora no momento estou ocupada. Que fez eu mudar as minhas atitudes, assim, como você quer liderar a sua empresa, quer liderar as pessoas, como você está liderando a sua casa? Como que você está se liderando? Eu li um livro esses dias que a minha irmã também passou, que é bem isso mesmo. É como arrumar a sua casa, ou como arrumar o seu negócio, uma coisa assim. Começa com como arrumar lá. Sendo que você não arruma, né? Você primeiro precisa organizar, colocar planejamento no teu ambiente, para depois você... Porque o teu ambiente mostra a realidade do que está dentro de você. Aqui e aqui. Né? Uma mente bagunçada, uma cabeça bagunçada, um sentimento, emoções bagunçadas, você expõe isso dentro da sua casa. Eu queria perguntar para você, já que estamos indo para esse lado coaching do negócio, queria perguntar, porque assim, estou sabendo que a senhorita, lá vem, né? Agora vai se jogar para esse universo de palestras. E o que eu reparei foi essa pulseira maravilhosa, que tem uma frase aí. O que quer dizer essa frase? Tem algum significado? Tem, muito. Porque, como eu disse, se eu estou numa nova fase hoje, foi devido à caminhada, né? De eu ter tirado a bunda do sofá. A zoninha de conforto. Saí da zona de conforto e comecei a se mexer, lutar pelo aquilo realmente que eu quero. Né? E essa trajetória começou com o Comitê Mulher do Sicredi, e vim participar de outros encontros, e com esse projeto do Mulher Brilhante, que eu fiz da Kenia Gama. E com tudo isso, me despertou um lado que eu jamais imaginaria, né? Que eu vim com muita sede olhar para a minha cidade, o que eu poderia fazer pelas mulheres da minha cidade. Porque assim como eu, quantas estão aí precisando de ajuda? Quantas que estão precisando de uma palavra, de um conselho? Então, de que forma que eu poderia ajudar, né? E quando nós falamos aí de a cooperativa, né? O Sicredi trabalha muito com a filosofia, né, de cooperativa. Então, o que eu posso colaborar, né, o lado social, né, porque hoje eu não faço não fazia nenhum trabalho social. Então, com isso me despertou a vontade, né, e eu estou me aventurando nesse universo, né, de palestras. O que é essa frase aí, Lê? E essa frase é: sou forte, corajosa, invisível e imbatível. É um mantra. Porque tem momentos, né, da vida da gente que a gente acha que a gente não é nada. Então, todos os dias, além de eu ter lá o meu momento, né, de oração com Deus, porque é Deus que nos guia. Eu sou cristã, eu acredito nisso, eu quero, mas é Deus que quer. E nessa minha transformação, nessa mudança, eu fiz uma pergunta para Deus que eu não sei se deveria ter feito. Porque a resposta veio. Porque a resposta veio e o processo, né? A gente não quer viver muito o processo, né? Eu fiz... Já quer pular pro fim. Que nem eu disse, a gente se perde às vezes, né? Eu tive essa crise existencial, eu tive essa crise, né? Então, iniciou aí todo um trabalho de recuperação, de liderança, identidade. E eu perguntei para Deus: Senhor, qual que é a minha verdadeira missão? Porque a história da segurança não nasceu comigo. Eu caí de paraquedas. Eu fui companheira, fiz parte por conta do meu perfil de pessoa. Mas não, né, eu colaborei, né, para que a gente
vivesse, né? Mas eu perguntei para Deus, Senhor, qual é a minha verdadeira missão? E Deus também tem me colocado aí. Então... Amém, Senhor. Obrigado por essa resposta que o Senhor deu para Alexandra, porque isso também envolve Joy. Eu estou adorando. Você tem que olhar no espelho e dizer para você, eu sou forte, sou corajosa, invencível, imbatível, porque o mundo tá barulhento, né? As pessoas, elas te julgam. Se você faz, elas julgam. Se você não faz, elas julgam. E o importante é você saber quem você é, o que você quer, se capacitar, estudar, buscar boas referências, né? Porque o mundo está confuso, sim. Mas por que está confuso? Por que as pessoas estão sendo confundidas, né? Está se perdendo a essência das coisas. Por quê? Porque as pessoas querem coisas fáceis. Rápidas. Né? E nós temos princípios. Né? Eu tenho estudado, eu estou participando aí, eu terminei a formação de coordenadora do Sicredi, e eu estava estudando, eu achei muito legal, importante, os princípios do cooperativismo, da governança, né? Então, eles sempre trazem lá as raízes, né, da história. Então, se nós formos ver a nossa história da existência da humanidade, não estamos nem aqui falando de religiosidade, mas a existência da humanidade, o modelo de governo, o porquê, né? Porque lá na pré-história eram tudo selvagens, né? A humanidade foi aumentando, precisou-se ter princípios de governança e de liderança. Para um não sair matando o outro. E com isso, com essa evolução, hoje, com todo o conforto que nós temos, com todas as condições que temos, era para estar melhor. Sim, se não fosse tanto egoísmo, tanto... E por que a humanidade ainda está confusa? Porque estão tomando decisões erradas, estão influenciando, né? Então... E essa é a linha que você quer usar para as tuas palestras, no caso. Sim, através das palestras é ajudar outras mulheres, ou homens também, porque os homens também estão perdidos, né? Eu sou mãe, nós somos, né? Eu sou mãe de 2 meninos. O que me preocupa muito no dia de hoje, as mulheres, elas têm o direito e têm que lutar, sim, pelo seu papel. Mas a mulher tem que entender que mulher é mulher, homem é homem, cada um tem o seu papel. O desenvolvimento da mulher, o crescimento da mulher não veio para tirar o lugar do homem. E tem muitos homens hoje que se sentem castrados porque existem mulheres mal informadas. Sim. Ou estão com más referências. Então, o meu desejo, né, porque aqui em Telêmaco, veja bem, nós moramos em Telêmaco Borba, cidade do interior. Nós temos condições de sair daqui, buscar, né, informações. Mas quantas mulheres não têm e estão aprisionadas num modelo antigo e estão recebendo ali más referências. Isso, talvez da forma errada, né? Da forma errada, né? Nesse ponto, nós duas compartilhamos do mesmo desejo, né? Que essas mulheres não precisem buscar fora, que elas tenham a referência aqui. A referência correta. Mas a referência aqui, porque tem tanta mulher, né? E assim, mulher com histórias inspiradoras e corretas, né? E batalhadoras. Então, essa também é o intuito do podcast do Entre Elas, né? Trazer também essas histórias, né? Trazer essas mulheres inspiradoras como você, né? Que são referências e que agora vão se tornar mais referência ainda, porque, né? Com certeza o seu WhatsApp vai bombar depois. Amém. Né? E, assim, para conseguir fazer com que essa próxima geração e a nossa também, né, já tenha esse olhar diferenciado, né, para conseguir trazer isso. Né? Porque o mundo está confuso, né? Mulheres e homens estão confusos, estão perdidos. Como alinhar isso? Como cada um entender o seu propósito? Começa daí, né? Aí o homem não sabe lidar com a independência da mulher, a mulher não sabe lidar com o que... Então, calma, gente, vamos conversar? Conversa, né? E existe muito trabalho a ser feito, porque existe uma questão de ambiência, de cultura, de crença. Porque antigamente,
existiam mulheres machistas, e ainda existe. O que eu quero dizer com isso? Quem que cria o homem? Quem que educa o homem? Né? Como que nós vamos desbloquear isso e entender que o empoderamento feminino, que é tanto falado, não é para decepar o homem, né? Mas o empoderamento quer dizer capacidade de fazer. Sim. Né? Aí a outra questão é assim, como que essa mulher quer ser olhada? Então, nós temos muito trabalho ainda a ser feito, conquistado, que até uma das missões do comitê, que eu escutei a frase de uma das fundadoras, eu achei bem interessante, que o comitê ele só vai acabar quando a missão chegar, quando as mulheres atingirem a igualdade, né? A igualdade de salário. E o que ela quer dizer com isso? Porque hoje ainda tem... os desafios ainda são grandes, Sim. Né? Se a mulher é capaz, né, ela se capacita, ela consegue desenvolver ali, se capacitar, fazer a mesma função do homem. Por que ela não tem o mesmo salário? Hoje ainda isso é muito discutido, né? Então, na verdade, nós temos que saber mediar isso daí, né? Sim. Para não acabar tendo atitudes erradas e não destruírem com as nossas empresas e nem com as nossas famílias. Porque uma família é formada por um homem e por uma mulher. Então tem as duas partes. Então, né? Precisa... Aí me conta como que uma família vai sobreviver aos princípios familiares com o homem e a mulher competindo. Então a competição ela tem que ser saudável e entender que um não é para tirar o lugar do outro. Uma parceria, né? Mas sim uma parceria, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado para onde que nós estamos indo com essa liberdade feminina. Eu fui criticada por eu falar isso, né? Eu sou a favor, sim, eu sou uma delas, que desde a minha infância eu lutei pela minha independência. Sim. Eu sofri machismo dentro da minha casa, né? Eu comecei enfrentando o machismo dentro da minha família, meu pai, né? Meu ex-marido, meu irmão, né? Então, mas assim, é porque já envolve uma questão de muitos fatores. A maneira como foi criada, a maneira como foi desenvolvida a visão, né? Mas a mulher, para ela vencer isso, não é enfrentando, guerreando, mas sim se capacitando, mostrando a capacidade em resultado. A Kênia fala sobre isso. E o seu resultado, nossa, vamos combinar, né, mulher? Tô buscando. Eita, a mulher. busca é constante, né? Nossa, mas assim, eu te desejo nessa trajetória, né, de coaching, de palestrante, né? Claro, você sabe que eu vou estar sempre apoiando, te apoiando. Nós estamos juntas a até... gente não adianta, né? Deus o Renan uniu... sabe que agora, né, a gente virou Deus uniu nós de uma forma, né? Sim. É impressionante como iniciou a nossa amizade, né? Foi tipo aquela paixão à primeira vista. Assim. Mas Deus une pessoas pelo propósito, né? É verdade. Então, eu te desejo muito sucesso, amiga, nessa vida. Eu acho que você tem muito a agregar na vida de outras mulheres e outras pessoas também. Sei que você vai conseguir transbordar muito, né? E sei o quanto, o seu potencial. Então, eu tenho certeza que você vai estar, assim, falando para muitas mulheres ainda. Eu vejo você assim, dessa forma, né? Ajudando muitas mulheres, né? E eu quero te agradecer, que agora a gente já tá chegando pro fim já. Vamos fazer a nossa brincadeirinha? Ai, meu Deus. Ó, a brincadeirinha é o seguinte. Eu vou fazer 5 perguntinhas, rapidinhas, e você me responde com uma frase ou uma palavra, tá? Então, vamos lá. Sem pensar muito. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para si mesma de 5 anos atrás, o que você diria? Você é capaz. Ai, que lindo. Se você pudesse trocar de lugar com alguém por um dia... Quem seria? Minha avó paterna, vó Maria. Ui, olha, chegou a arrepiar. Oh. Um livro que marcou a sua vida. Nossa, um livro. Quem Pensa Enriquece para Mulheres. Napoleão Hill. Napoleão Hill, Se você pudesse ter uma celebridade como seu melhor amigo ou melhor amiga, quem seria? Eu já tenho, é a Kênia Gama. Ela, né? Ela para mim, ela tá sendo muito importante na minha trajetória,
Uhum. Se você não fosse o que você é hoje, o que você gostaria de ser? Veterinária. Veterinária, olha só. Veterinária. Hoje nós tivemos muitas Revelações. revelações hoje. É isso, mulheres. Então, a gente tá terminando aqui, né? Espero que você tenha gostado. Eu adorei que você fez parte desse projeto, que você tá aqui sendo uma das primeiras, né? Uma honra. Para mim também é uma honra, amiga, você poder participar de tudo isso junto comigo. Agradecemos também os nossos patrocinadores que está aparecendo na telinha aí. Quem quiser patrocinar nós estávamos até falando aqui nos bastidores, né, Ale? De nós termos aí uns petisquinhos, umas bebidinhas. Se alguém quiser ir, conversa com nós. Falem com os meninos do Versão 90. E é isso, Alexandre. Muito obrigada. Ana, obrigada. Parabéns pela sua atitude, pela sua coragem. Obrigada. Porque para nós buscarmos os nossos resultados, nós temos que ter coragem acima de tudo, né? Uhum. Então, parabéns, que você tenha uma linda caminhada, porque tenho certeza que tem muitas mulheres que vão precisar. Você vai ser incrível. Você é incrível. Obrigada. Você já começou. Talvez você já não veja a grandiosidade que você é, que se está se tornando. E que Deus abençoe, que te proteja, né? Amém. E que seja sucesso sempre. Obrigada, amiga. Te amo, tá? Te amo. É isso, gente. Beijos. Até o próximo. Tchau, tchau.